Bem-vindas, confeiteiras lindas do meu coração, confeiteiras empoderadas. Hoje a gente está aqui para mais uma aula gostosa aqui, em que todo o nosso foco é sempre voltado para que vocês consigam faturar bem, faturar mais de 4K, de 4K para cima e além, dentro da confeitaria. Meu nome é Carla Belmonte, especialista em bolos festivos, em bolos de buttercream. E hoje eu vou ensinar para vocês 5 técnicas para que vocês não deixem seu bolo cair, bolo desabar, que é o medo de praticamente toda confeiteira, né? Por quê, gente? Não sei se vocês já foram como eu. Eu tinha um medo absurdo do meu bolo desabar, de cair. E sei que muita confeiteira tem também. Porque, tirando a questão de receios com relação, insegurança com relação ao sabor, de massa, de recheio, eu acho que um dos maiores medos das confeiteiras é do bolo cair. Eu acho que nada se compara, é o pavor de todo mundo. E, para que você não tenha mais esse medo, eu vim aqui hoje conversar com você. E, mais um detalhe, gente, muito importante que vocês tenham, antes de eu começar a falar sobre o assunto em si, uma coisa que vocês têm que ter muito em mente. Bolo... o medo do bolo desabar, ele vai diminuindo com o tempo, tá? Conforme vocês vão aprimorando técnicas, aprendendo sobre estrutura, aprendendo mais sobre o bolo em si, entendendo como funciona ele, você vai perdendo esse medo. E eu tô aqui para acelerar isso um pouco, para vocês passar um pouco da minha experiência. E por que eu quero que vocês entendam disso? Por que eu quero que vocês entendam sobre a questão do bolo? Ah, Carla, eu sei, porque eu tenho medo de cair. Mas não é simplesmente por cair, gente. Eu acho que o maior receio não é nem do bolo desabar em si. O maior medo é o cliente, né? Você imagina a cena comigo. Você é o cliente, você encomendou com uma boleira que você ou já é de sua confiança, ou teve alguma indicação, descobriu na internet. E o que você espera quando você encomenda um bolo? Você espera que aquele bolo chegue lindo, bonito, gostoso, e que ele vá para a sua comemoração e permaneça até o final dela intacto, né? Bonitão, lindão. Agora você imagina a cara do cliente quando tá ali no meio da festa, que ele olha para a mesa e o bolo tá derrubado, caído no chão. Visualiza. Olha a tristeza do cliente. Eu acho que nem ele gostaria que isso acontecesse com ele mesmo, como também a gente não gostaria que isso acontecesse, né? E não digo nem só pela tristeza do bolo do bolo cair, mas isso tem vários reflexos, né? Por exemplo, o cliente e os convidados dele verem, comentarem, e vai ser um comentário negativo, não vai ser um comentário positivo. Aquele cliente, 99,9% de probabilidade dele não voltar mais para o seu negócio, dele não encomendar mais nada com você. Risco grande de você ter que ressarcir ele de algum prejuízo, seja devolvendo o valor integral, seja devolvendo até mais do que o valor integral ou uma parte. É claro que isso vai depender muito do cliente, mas é muito ruim. Ah, Carla, podem me perguntar também, Carla, mas pode acontecer da culpa ser do cliente? É claro que ele pode ter uma parcela de responsabilidade, né? Isso a gente observa muito no transporte, mas, em geral, não está só no transporte, é uma questão toda de estrutura do bolo. E eu, gente, já passei por isso em 2 situações e foi muito, muito ruim. Já tem um bom tempo, nessas 2 situações que aconteceram, eu só fiquei sabendo depois, tá? Quando eu fui, alguns dias depois que eu fui buscar o cliente para conversar, para saber como tinha sido a experiência dele, foi que eu soube do acontecido, a pessoa não me avisou na hora, não tive nem como tentar resolver a situação. E uma delas foi um bolo que no transporte a pessoa foi caminhando, eu ainda não dominava a questão das técnicas todas ainda, e eu tenho certeza que o bolo caiu, desabou por conta da massa e da temperatura. E teve uma outra situação, pouco tempo depois que já tinha aperfeiçoado algumas coisas, que o bolo tombou por conta do tamanho dele, da estruturação interna dele, tá? Então, depois que eu passei por essas situações e eu fiquei muito nervosa, porque é ruim, assim, você saber que seu trabalho não foi concluído com êxito, né? Como também é muito ruim o reflexo que isso dá para sua empresa. E eu fiquei durante um bom período mal. Eu acho que todo mundo que já teve problema com o cliente, teve problema com o seu produto, sabe que a gente fica mal mesmo, né? Muito triste, assim, arrasada, a ponto de não querer aparecer em lugar nenhum. E
E depois disso eu comecei a buscar informação, comecei a estudar e para que aquilo nunca mais acontecesse comigo, porque é apavorante. Quem já passou por isso sabe que é apavorante. Se alguém tiver já passado por uma situação parecidinha, levanta a mãozinha aí na live que eu quero saber, porque é muito ruim. Ah, gente, por falar nisso, tô meio desligada hoje, eu tô muito desligada. Apertem coraçãozinho pra mim, porque isso aí vai fazer com que a nossa aula chegue para mais pessoas. Encaminhe para as amigas confeiteiras, Instagram tá terrível. E voltando ao assunto. E por conta dessa situação, eu, na minha busca por conhecimento e estudo e teste, eu cheguei a 5 pilares, né? Eu vou usar pilares, que eu acho chique. 5 pilares que são a base do bolo estruturado. É aquilo que eu sigo para os meus bolos hoje em dia. Tá? E eu vou contar para vocês para que vocês tenham, pelo menos diminua o receio de vocês, se não conseguir acabar totalmente, porque eu acho que o medo só acaba quando a gente coloca na prática aquilo que a gente está vivendo. Mas eu vou passar isso para vocês para que vocês consigam aplicar com o que eu vou te falar hoje um pouco no seu negócio. Fala, amor. Tá mandando ajudar minha blusa. Doce levantou a mãozinha aqui. É horrível, não é? Gente, é pavoroso, Jô. E a primeira coisa, acho que a primeira coisa que foi o meu primeiro problema no bolo, é a massa. A massa e o recheio também, mas eu acho que a massa, para mim, tem maior impacto porque foi o que aconteceu comigo. A sua massa tem que ser estruturada. Ah, Carla, precisa ser sempre estruturada? Depende, mas vamos lá. Eu, hoje em dia, trabalho com bolos altos. Está uma moda, que para mim é até mais bonita, então eu espero que permaneça, de bolos altos. E quando eu digo bolos altos, é de 13, 14 centímetros para cima. Né? Os meus bolos têm 15 centímetros e eu considerando só a minha massa, sem contar o buttercream que vai em cima ali, que ainda entra com uma decoração que às vezes acrescenta até 1 centímetro acima. Mas de massa só, meu bolo tem 15 centímetros de altura. E já tem 15 centímetros de altura há muito tempo. Para ter uma massa, para trabalhar com um bolo alto, eu preciso de uma massa estruturada. Não adianta ter uma massa muito leve, porque ela não vai aguentar. Por que não vai aguentar? Imagina comigo, matuta comigo aqui. Você imagina uma massa com 5 camadas que estão para dar um bolo de 15 centímetros de altura, são aproximadamente quase 2,5 centímetros em cada massa. Você imagina uma massa empilhada em cima da outra, com camada de recheio, que às vezes o meu tem aproximadamente 1 centímetro de recheio. Você imagina 2,5 centímetros de massa, 1 de recheio, você vai empilhando. Quando você chega na sua 5ª massa, eu uso 5 massas de bolo, você imagina a massa de baixo. Se essa massa de baixo, ela não for uma massa estruturada, uma massa que ela aguente, que ela suporte um peso, ela vai desandar, ela vai amassar, ela vai, assim, não sei se esmigalhar seria a melhor palavra, mas ela vai afundar, quando não tombar, porque vai desestruturar a camada de baixo. Então, o peso do bolo de cima, ele vai recaindo sobre o peso de baixo, sobre os bolos que estão embaixo. Ele não está ali flutuando, né? É óbvio, mas é bom ser dito. Então, um bolo precisa, principalmente para ser alto, ele precisa ser estruturado. Se você vai fazer um bolo mais baixo, ele não precisa ter tanta estruturação. E a regrinha básica, gente, bolos, massa estruturada, massa pesada, mais pesada, ela precisa de um recheio estruturado também. Massas leves com recheios leves. Você imagina você com uma massa leve, levíssima, estilo pão de ló, e tasca ali um ganache bem pesado. Possivelmente ela não vai aguentar, a estrutura dela, ainda mais dependendo da quantidade de camada, não vai aguentar. Então, aquela regrinha básica, massa estruturada, para bolos altos principalmente. O que é uma massa estruturada? Uma massa estruturada é uma massa que ela, pesada não é bem o termo, mas ela é mais firme. Acho que a palavra certa é essa, ela é mais firme. E por conta disso ela aguenta maior peso. Em geral, as massas à base de gordura são massas mais estruturadas. E quais são as massas à base de gordura? Manteiga e óleo. São as massas que mais têm estruturação. Isso em regra, gente. Estou falando em regra, tá? E massa manteigada. Quando eu digo massa manteigada... Vamos lá, gaguejei aqui.
Quando eu digo massa amanteigada, eu digo massa feita pelo método cremoso. É aquele que você vai bater o ovo com o açúcar com a manteiga até dar aquele creminho fofinho, depois você acrescenta líquido e vai assim até o final. E quando eu digo a massa à base de óleo, gordura líquida, quero dizer o método por adição, tá? Método direto, por adição, tem vários termos para se colocar. Fala. O comentário aqui é sempre doce sobre o assunto. Fiz uma massa à base de óleo com mousse de ninho. Saiu da geladeira e logo depois começou a despencar. Dois pontos aí com relação ao recheio. A massa de óleo é uma massa pesada e você colocou um recheio leve, que é o mousse. Então, eu tô falando e olhando para ele que me perguntou. Vamos lá, hoje eu tô biruta, gente. Vamos lá. Duas coisas. Aí você tem um ponto. Massa pesada com recheio leve, que é a mousse. E outra coisa, dependendo da mousse, ela precisa ficar na geladeira. Dependendo da receita de mousse, tá? Porque ela vai ficar mais estruturada se estiver geladinha. Dependendo da quantidade. Muita coisa sempre influencia, tá? Então, para uma massa como essa, você teria que, para usar um mousse, na minha concepção, você teria que usar uma massa mais leve e o bolo não poderia ser tão alto. Então, aí, voltando. Massa pesada, recheio pesado. Massa leve, recheio leve. E o que é uma massa leve? Massa leve é uma massa de pão de ló, uma massa chiffon. Carla, mas a massa chiffon não leva gordura, não leva óleo? Mas ela é uma massa leve. Pelo método de preparo dela e pela quantidade de gordura, ela é uma massa leve. Então, ela é uma massa mais flexível. Se você pegar uma massa de pão de ló, que é bem sequinha, porque não tem gordura, isso falando das massas tradicionais, tá? Não é uma massa que você faz alterações e ajustes, não. A massa tradicional de pão de ló não leva gordura. Você pega uma massa de pão de ló, você pega uma chiffon, você vê que ela é mais leve, mais flexível. Você pega ela e facilmente você dá uma sacudida e ela meio que balança. Você não consegue fazer isso com uma massa mais pesada. Então, massa leve com recheio leve. Massa pesada, já falei quais seriam. Vocês meio com pesada. Massa estruturada, né? A mais pesada, já falei de qual seria. Um recheio mais estruturado, um brigadeiro, num ponto um pouquinho mais firme, um ponto mais cremoso, um ganache. São recheios mais estruturados. Massa leve, pão de ló, chiffon, recheios mais leves, ou mousse, por exemplo, é um recheio mais leve. Creme de confeiteiro pode ser um creme mais leve também. Participação aqui de Teresina Piauí, João Evaristo Lopes, dando boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. A gente tá numa live aqui falando sobre técnicas para seu bolo não desabar, tá? E pontos interessantes. Carla, mas eu já vi receita, já vi confeiteira que faz bolo com massa pesada, manteigada, e coloca um creme leve no meio. Gente, são regras que foram quebradas. Quer dizer que nunca vai acontecer? Claro que não. Cada confeiteiro consegue fazer ajustes para quebrar regras, mas para você quebrar regras, você precisa conhecer a fundo o que você tem que fazer de certo. Dá para fazer? Dá. Por exemplo, eu sigo uma confeiteira que ela usa um recheio leve no bolo dela de massa amanteigado. Mas o recheio dela leve só vai na última camada do bolo, não vai embaixo. Porque embaixo ele não ia aguentar a estrutura, o peso da massa de cima, de todo o peso da massa amanteigada ou a óleo que vem de cima. Aí voltamos à pergunta, mas Carla, eu já ouvi falar que bolo à base de óleo, bolo chiffon, bolo à base de óleo, tô falando que hoje eu tô biruta, hein? Bolo pão de ló, tem uma confeiteira que faz pão de ló na minha cidade que ela faz bolo alto. Tem uma confeiteira que faz bolo chiffon e faz bolo alto. Gente, existem receitas e receitas. Para quem já conhece um pouco mais, que já sabe, já conhece as técnicas, a pessoa consegue quebrar. Você faz ajustes nas suas massas a ponto de você conseguir dar mais estrutura para ela. Por exemplo, um pão de ló, você pode ajustar os ingredientes para incorporar, por exemplo, uma gordura. Você pode incorporar, por exemplo, um fermento. Já vi massa, pão de ló, chamada pão de ló, que levava fermento e gordura. Não é a tradicional, mas você ajusta receitas, assim como você pode ajustar uma receita à base de manteiga, à base de óleo. Então, são conhecimentos que você vai adquirindo e aí sim você consegue usar talvez uma massa leve com bolo alto. Mas, mesmo ela sendo uma massa leve, você tem que tomar cuidado com o recheio, porque se ela não for bem estruturada,
muito bem estruturada, nem ela, mesmo ajustada, vai conseguir aguentar um peso de um recheio muito estruturado, tá? Ficou alguma dúvida sobre massa e recheio? Vou olhar minha colinha aqui que já apagou para ver se eu falei tudo que eu queria, porque eu ando desmemoriada e maluca. Vamos lá. Falei sim. Próximo ponto, gente. A massa, como eu falei pra vocês, foi... Deixa eu virar pra cá, senão eu tampo o microfone. Foi o que deu problema no meu bolo. O que aconteceu no que eu contei pra vocês no bolo que eu vendi ao cliente? Eu tava num dia totalmente sem atenção. Eu ainda não trabalhava com tanta frequência com bolo de buttercream. Eu tava começando. E eu tinha, na época, 2 massas. Uma massa amanteigada, bem estruturada. E eu tinha também uma massa à base de óleo. Mas essa minha massa à base de óleo, ela não era estruturada. Ela não era muito estruturada. Ela era à base de óleo, ela tinha gordura ali, mas ela não era tão estruturada quanto a amanteigada. E eu, por desatenção, no dia, ao invés de pegar minha receita para usar o buttercream com a massa amanteigada, que eu já tinha isso como padrão no início, eu peguei uma massa à base de óleo e montei. Fiz, coloquei, preparei, montei no dia anterior, no dia que o cliente iria buscar. Eu passei, espatulei ele, decorei com buttercream e deixei no ateliê, fora da geladeira e num ambiente que não estava com ar-condicionado. Ou seja, eu tive 2 problemas. Eu tive um problema da massa, que não era uma massa suficientemente estruturada, e tive um problema também da temperatura. Porque eu mandei um bolo em temperatura ambiente. Como vocês sabem, buttercream gelado endurece. Quando ele endurece, ele dá mais proteção para o seu bolo, porque ele fica mais durinho, então ele estrutura melhor. A mesma coisa com a massa amanteigada. A massa amanteigada, quando ela endurece, também dá mais estrutura. Uma das razões pelas quais eu prefiro a massa amanteigada por meu bolo ser alto é porque ele favorece mais ainda a minha estrutura. Então, se eu tenho um bolo alto, massa amanteigada, ainda boto manteiga ali, um creme de manteiga em cima, gente, mando gelado, meu bolo vai, meu filho. Vai que vai. Se todos os meus outros pilares estiverem atendidos, ele vai ficar estruturado a festa inteira. E naquele dia, cometi 2 falhas imensas. Bolo à base de óleo, não estruturado, e temperatura ambiente. A cliente chegou aqui, morava a 4 quarteirões daqui de casa, veio a pé, levou o bolinho no colo, na mão, andando. É claro que um bolo normalmente gelado aguenta um deslocamento, até porque vai de carro, mas ela foi andando. Entrou no elevador, o elevador se deu um solavanco, na hora de parar, na hora que o solavanco deu, o bolo caiu. Gente, só quem já passou por isso sabe o que eu senti. Infelizmente eu só soube depois, não tive nem como tentar arrumar, né? Nem para entregar o outro, porque só soube depois da festa. Mas eu conto essa história para vocês verem que é real, acontece. Se a gente não tomar cuidado, acontece. E ninguém quer perder cliente, quer ficar mal falado, principalmente ficar arrasado por conta de estruturação. Isso são coisinhas básicas que a gente tem que saber desde o início. Vamos passar para o segundo, calda. O grande dilema de toda confeiteira, quanto de calda eu coloco no meu bolo. Meu cliente quer o bolo molhadinho. Gente, bolo molhadinho é torta. Eu falo isso. Molhadinho é torta. Bolo não vai ter, ele vai ser úmido? Vai, mas ele não vai ser encharcado, que nem uma torta que você compra ali, que você corta e você vê o líquido saindo. Não tem como. Principalmente se for um bolo alto, um bolo de 15 centímetros. Se eu encharcar ele ali, ele vai começar a desandar. Vai perder estrutura, a massa vai ficar empapada, vai perder estrutura. E, gente, se você exagerar na quantidade de líquido, de calda, a calda vaza. Tá? E vaza ali, vai começar a vazar por baixo, porque a manteiga vai segurar, mas pode chegar ao ponto, inclusive, da manteiga do buttercream rachar, porque a calda vai ter que sair para algum lugar. Então, ela vai sair por alguma rachadura, alguma bolha que ficou ali mais frágil, vai sair por ali, vai sair por baixo, vai aparecer ali no MDF, vai como se estivesse chorando o bolo. E não tem muito o que fazer depois disso. Tá? Torcer só para não desabar, porque é o segundo passo para quando ele está muito encharcado. Então, calda, cuidado. Carla, qual é a quantidade ideal para calda? Gente, eu não tenho como dizer para você qual é a quantidade ideal para calda, porque depende muito da massa que você utiliza e da altura do bolo também. Cada massa, tipo de massa, né? Mais o método de preparo influencia muito. A receita e método de preparo influenciam muito no resultado da massa, para saber se ela vai ser mais seca, se ela vai ser mais úmida, se ela vai absorver mais líquido ou não.
Exemplo, pão de ló. Pão de ló absorve líquido até não poder mais, porque é uma massa seca, não é uma massa que não leva nem gordura, né? É farinha, ovo e açúcar, só. Nem líquido, tirando o ovo, ela leva. Então é uma massa extremamente seca. A moça está balançando a câmera. É uma massa extremamente seca. Fiquem tontos aí não, hein, gente? Só pra vocês acordarem. É uma massa extremamente seca, seca mesmo. Então ela absorve muito líquido. Então uma massa amanteigada, se ela for bem equilibrada, ela é uma massa já que automaticamente ela é úmida, porque a manteiga traz umidade. A massa à base de óleo também, principalmente, né, até mais do que a manteiga, o óleo traz umidade à massa porque é uma gordura líquida. A manteiga já é uma gordura mais plastificada, então ela é mais seca. Você pode pegar, por exemplo, o mesmo bolo e usar óleo e fazer a conversão para usar manteiga. O seu bolo com óleo vai ser muito mais úmido do que o seu bolo com manteiga, tá? Por conta do tipo de gordura. Então a massa amanteigada vai absorver menos gordura, menos líquido do que uma massa pão de ló, por exemplo. Mas vai depender da sua massa, da sua receita, do seu método de preparo também. Então o que eu aconselho, como eu fiz, testa. Faz um bolo pequenininho e testa e pesa a quantidade de calda. Bota em cima da balança, coloca aquela quantidade que você vê, que você está habituado já, passa dela, né? Porque se você quer testar o que você já está habituado, não precisa testar. Você já sabe que dá. Você vê ali mais ou menos só para medir e anota. Mas passa dela e vê até onde vai, para sua massa não ficar encharcada. A massa tem que ser capaz de absorver o líquido e permanecer no formato, permanecer estável. Não adianta você botar a segunda camada e começar ela a abrir, porque ela vai abrir com o peso, tá? Imagina uma massa muito encharcada. Fábio Raimundo cumprimenta aqui. Boa noite. Boa noite, Fábio. Chocomarte, sobre o assunto do bolo que despencou. Deu um frio aqui na espinha. Foi horrível mesmo, gente. Foi horrível. Eu ainda vou chegar na segunda situação, quando eu chegar no pilar que eu ultrapassei e quebrei. Outro ponto, gente, que eu concluí que era algo extremamente importante para a estruturação do meu bolo, para ele não desabar, foi a base. No início, principalmente porque eu vinha, né, meu início foi com bolo de pasta americana, depois eu passei para bolo de buttercream. E quando eu usava bolo de pasta americana, quando os bolos eram muito pequenos, eu usava uma base de papelão. Bonitinha, tudo mais, mas papelão, tá? Aquele papelão bem no iniciozinho mesmo, né, gente? Aquele papel bonitinho, que faz até parece uma florzinha em volta. Era o que eu usava quando o bolo era muito pequeno. Depois eu passei a usar o cake board de 3 milímetros, aquele fininho. Quando eu migrei pro buttercream, eu achei que era a mesma coisa. Qual a diferença vai fazer, né? A base tá ali, o bolo não vai fazer diferença nenhuma, comecei a usar. Gente, faz uma diferença imensa. Você visualiza um bolo de... Vamos lá, um bolo de 15 centímetros meu rende aproximadamente 1,6 kg. Rende não, pesa aproximadamente de 1,5 kg a 1,6 kg, tá? Você imagina 1,5 kg, que é um saco e meio de arroz, né? Um pacote e meio de arroz, em cima de uma base de papelão. Né? Aí você pega. Se você pega de um lado na frente, o que vai acontecer? Você pega aqui o papelão, né? Aqui. O que vai acontecer com o papelão aqui? Vai envergar, não vai? O peso? A partir do momento que o papelão, ou o MDF também de 3 milímetros, tá, gente? Ele não aguenta esse peso. Ele enverga, faz isso, o seu bolo aqui vai dar ruim. Ele vai dar problema. Ele vai rachar. Se não chegar ao ponto de desabar, tá? Vai rachar porque você está mexendo na base dele. Conforme você mexe na base, aquele creme em volta. E a massa que estava toda firme ali no seu bolo, ela vai balançar. Ela vai dar uma quebrada ali, um balançar. Então, dependendo da forma que você segurar, pode simplesmente rachar o seu buttercream, como pode, inclusive, até desabar. Tá? Então, o que eu aconselho vocês, gente? Independente do tamanho do seu bolo, se você trabalha com bolo que é envolto em creme, principalmente se for bolo alto, como os meus, de 14, 15 para cima, o MDF, né, o cake board, ele tem que ter 6 milímetros de espessura. Tá? 6 milímetros, é um pouquinho mais do que meio centímetro. Carla, na minha região, não consigo achar de jeito nenhum. Ah, Carla, eu até acho, mas é muito mais caro. É mais caro do que, assim, quase 3 vezes o valor de 3 milímetros. Como é que se resolve? Primeiro, você pode, é claro, comprar pela internet. Tem várias lojas que vendem de 6 milímetros, como também. Você pode comprar com algum vendedor
revendedor que tenha na sua região. Como também, gente, para baratear, se o caso de vocês for a questão de preço, porque o de 6 é muito mais caro do que 2 de 3, por exemplo, você compra 2 de 3 e cola um no outro. Com aquela cola, cola com uma cola firme, fixa, eu usava, eu já fiz isso também algumas vezes. Eu colava com silicone, cola de silicone, aquele silicone frio, e deixava secando ali e depois usava. Então ele fica firme com 6 milímetros e barateava muito, que é mais barato do que o de 6 milímetros comprado já assim. Uma vez um vendedor me explicou que na própria fábrica, de onde ele comprava o insumo, cobrava mais caro dele o de 6 milímetros do que o de 3. Então por isso que esse valor acaba chegando mais caro pra gente, tá? Então se você quer baratear, se você tem disponibilidade para fazer isso, compra o de 3 milímetros e cola um no outro. Isso vai dar mais segurança e estabilidade pro seu bolo, tá? Lembra da folha e com peso. Se você não tá acreditando em mim, porque eu não tenho um bolo aqui, pega o seu MDF, o seu cakeboard de 3 milímetros, pega o seu de papelão, coloca um peso de 1,5 kg para cima, e quanto mais pesado o bolo, pior é, e carrega. Outra coisa, bolo de andar. Aí eu já aconselho, bolo de 2 a 3 andares, dependendo do peso e do tamanho, já não são mais 6, passa a ser de 9 a 1 centímetro, tá? É aquele que é o mais antigo, que tem até pezinho, você encontra sem pezinho também, mas é aquele grossinho, tá? Atenção com as bases, porque, gente, dá ruim. Dá ruim mesmo. Vamos ao quarto já? Quarto pilar da estruturação do bolo. Levanta a mão para mim aí, quem ainda usa cakeboard de 3 milímetros fininho ou bandeja de papelão. Me fala e me conta se sente ele balançar quando pega para entregar ao cliente. Tá? Me coloca aí que daqui a pouco o Ângelo lê para mim. Vamos ao... Tem gente escrevendo? Eu espero. Quinto? Não, é o quarto. Quinto o quê? É o quarto. O Ângelo me confunde. Já tô biruta hoje, ele ainda me confunde. Quarto pilar, gente, da estruturação. Descanso. O bolo tem que descansar, tá? Primeiro, você vai fazer a sua massa, vai fazer seu recheio. A massa e o recheio descansam também. O recheio, para ele ganhar a consistência final dele, mesmo que você faça e esfrie, deixe ele ali, ele fique morninho, ele só vai adquirir a consistência final dele depois de estar totalmente frio, né? Geralmente leva mais ou menos 1 hora, dependendo da quantidade. Então ele tem que estar totalmente frio para você realmente ver que o ponto tá como tem que estar para você colocar no seu bolo. Porque pode correr o risco de você achar que vai esfriar e vai endurecer e ele tá muito mole. Ou, comigo acho que já aconteceu de tudo. De você achar que o ponto tá bom, depois que ele esfria tá duro que nem pedra, né? Tá aquele ponto que quase ponto de brigadeiro de bico. Que é horrível, não dá para colocar no bolo, que além de arrancar na hora que você vai colocar, ele não espalha, ele vai quebrar o bolo na hora de cortar também, tá? Porque imagina uma coisa muito dura que você vai meter a faca ali. Vai cortar e vai quebrar a sua massa inteira, vai ficar horrível. Então, espere esfriar. E a massa precisa descansar um pouco também para que ela, não só ela perca aquele calor, mas também para que ela se estruture, ela termine aquela etapa. Porque quando ela sai do forno, ela está quente. E quando ela está quente, ela ainda está em algum processo de cozimento, de cocção. Então, ela precisa descansar, assentar ali, né? A estrutura dela se firmar para só depois você usar para decoração. Você pode acelerar isso colocando um pouco na geladeira, devidamente embalada no seu filme para não ressecar, como também você vai esperar algumas horinhas ali do lado de fora, se for o caso. Tá? Fez seu bolo, montou bonitinho no seu MDF de 6 milímetros, usou uma massa bem estruturada, usou um recheio bem estruturado, colocou ele todo ali, fez a cinta de buttercream, montou bonitão, na altura que você quer, de 15 centímetros, 12, 13, seja lá o que for, o que você faz? Você vai envolver ele no acetato, ou vai colocar dentro de uma forma de aro removível e vai colocar para descansar. E vai colocar esse bolo para descansar na geladeira. Por que ele precisa descansar? Você colocou ali um monte de camada, um monte de coisa em cima, empilhada uma em cima da outra. Quando você fez isso, como é que eu vou explicar para você? Cada etapa, cada parte, ela tá como se fosse isolada ali. Quando você coloca tudo ali e envolve com acetato, não é espremer, é envolver com acetato,
você coloca aquilo ali, você junta aquelas partes de uma forma mais próxima. E como ela junta, imagina um recheio que está mais soltinho, com o bolo todo livre ali, você junta ele, você dá uma apertadinha, né? Um leve apertadinho. Você não vai espremer, você vai dar uma junção ali para que o acetato fique bem junto da sua massa. Aqueles componentes, massa, recheio, eles vão ficar mais juntos, eles vão se juntar. Então, aquilo ali ele vai meio que, entre aspas, comprimir, porque não vai estar tão apertado, mas aquilo ali vai ganhar uma estruturação, ele vai assentar naquele formato. Tanto que, vamos supor que você pegue um bolo, às vezes, que a sua lateral já não está tão fininha, não está tão retinha, e você você estrutura ele ali, você coloca no acetato, ele já vai sair a lateral mais retinha, porque ele já assentou. Então, ele precisa desse tempo de descanso para todos os componentes ali, massa, recheio, calda, para tudo ali assentar, se firmar, estruturar, para aí sim você começar a decorar. E o tempo? Vou te dizer que pode variar muito de modo de preparo de massa, recheio e de altura. Nas minhas massas, meus recheios, meu modo de preparo, com as minhas técnicas de preparo de bolo, eu gosto de deixar de uma noite para outra, tá? Pelo menos umas 8 horas. Faço no final da tarde, no final da noitezinha ali, no iniciozinho da noite, deixo para o dia seguinte para decorar. Isso pensando numa logística de entrega no dia seguinte, assim, tá? Mas eu gosto de deixar pelo menos 8 horas. Então, para ganhar tempo, já que eu vou fazer de manhã, não vou poder decorar, talvez dependendo da hora, eu não consigo decorar no final do dia, 8 horas. Aí você vai mexer na sua logística. Você pode fazer à noite para decorar no dia seguinte, você pode fazer bem cedo para decorar para espatular no final do dia, vai depender. Tá? Mas deixa descansar, deixa ele quietinho. Você vai envolver no acetato, vai cobrir com sulfilme para ele não ficar ali pegando o gelo da geladeira, né, da refrigeração. Isso vai fazer com que ele perca umidade. Então você cobre ele ali, coloca na geladeira e deixa. Tá? Deixa descansar. O bolo descansa mais do que a gente, tá? Se você não consegue dormir 8 horas, seu bolo precisa. Então deixa o bolo descansar. Uma outra coisa, gente. Vamos ao nosso quinto pilar de estruturação para bolos não despencarem, gente. E é basicamente como o próprio nome diz, estrutura. Você tem que, além de todos esses 4 passos que eu falei para você antes, você tem que estruturar o seu bolo. E quando eu falo estrutura, não digo simplesmente uma estrutura de canos. Bolo de um andar, a princípio, a priori, não precisa de estruturação. É só você montar ele bem, direitinho, que ele vai chegar tranquilamente no local de destino, tá? Bolo de segundo andar, bolo com mais de um andar, de 2 e de 3, aí sim ele precisa de estruturação interna. Quando eu falo estruturação interna, são canos de estruturação para suportar o peso do bolo de cima e uma estruturação entre camadas. O que é estruturação entre camadas? Eu prefiro usar o próprio kickboard. Não quer sair. Kickboard. Fala, amor. Kickboard. Era o som fechado que tava. O próprio kickboard para colocar entre eles, mas aquele que fique no diâmetro exato do bolo. Não gosto de usar isopor, porque eu acho isopor mole. Você até consegue para bolos pequenos do andar de cima, por exemplo, se for de 13, 15, você consegue isopor. Mas eu tenho medo do isopor passar para dentro do bolo de baixo. Então eu prefiro o kickboard no diâmetro do bolo. Você tem que usar uma base, não pode simplesmente pegar o bolo sem nada embaixo e colocar, porque o bolo vai entrar um dentro do outro, tá? E você tem que colocar canos de estruturação. São canos que vendem próprios para isso. Eles são grossinhos, acho que tem um pouco mais de 1 centímetro, ou tem 1 centímetro de diâmetro cada cano desses. São durinhos. Você vai cortar na altura do seu bolo e vai fincar ali. Você vai fincar, vamos supor que você tem um bolo de 20 centímetros e você vai colocar um de 15 em cima. Os seus canos, eles têm que estar, seu bolo de 15 aqui, ele tem que estar aqui bem junto da parede, assim, não pode estar para fora do bolo de cima, nem pode estar muito para o meio, ele tem que estar aqui quase na beiradinha e bem distribuído de tal forma que ele dê sustentação. Imagina uma cadeira com 4 pés, né? Se um pé da cadeira ficar torto, ficar junto do outro, o seu bolo vai tombar para o outro lado. Mesma coisa com o bolo, então ele tem que estar bem distribuído. Para um bolo que o andar de cima seja 15 centímetros, você usa 3 canos de estruturação. Se um bolo for, é sempre um a mais, se um bolo de cima for 20, você usa 4 canos no de baixo. Se um bolo de cima for 25, você vai usar 5 canos, tá? Ah, Carla, mas tem outros canos também, tem aqueles canos mais fininhos, tipo pega-balão.
Você pode, mas tomar cuidado porque ele não é tão rígido, tão firme quanto o outro cano que eu estou te falando, que é o mais grossinho que vende, acho que é Celebrate que vende esse cano. Consegue? Consegue. Mas se um bolo for mais pesado, estrutura com um pouco mais para poder dar mais segurança. E lembre-se de distribuir. Eu esqueci de citar esse bolo, mas esse bolo foi feito para mim, foi eu que fiz e foi feito para mim mesmo, então por isso que eu não lembrei dele. Eu uma vez estruturei, logo nos primeiros eu estruturei o bolo e coloquei o cano mal distribuído, eram 3, e ele ficou um paralelo aqui e o outro para cá. O bolo fez isso, ó. Toim. Sorte que era meu. Tá? Então lembre-se de distribuir bem ele, para que ele não tenha esse risco. Carla, e o bolo de um andar, precisa? A priori não. Eu já falei em algum vídeo aqui no Instagram, se vocês virem, se você for mandar o seu bolo para longa distância, quiser dar uma segurança a mais, você pode até colocar um canudo ali no meio para evitar que ele caia, tá? Não é obrigatório, nem a princípio precisa, mas às vezes a confeiteira fica tão insegura que prefere, por segurança num bolo para viajar 2, 3 horas, colocar. Uma outra forma de você dar segurança, assim, abrindo um parênteses, para um bolo que vai viajar, é você fazer um ganache nele. Faz uma blindagem com ganache nele, que é ganache de blindagem, que é feito com fracionado, para você encaminhar o seu bolo, que ele vai dar uma estruturada e segurar o seu bolo para longa distância. Mas voltando para o bolo de buttercream. A princípio, não. Mas você tem que ter atenção com um detalhe só, tá? Se o seu bolo, o diâmetro do seu bolo, for menor do que a altura dele, você tem que estruturar ele com mais cuidado. Tá? E isso foi o meu problema que eu tive com o meu segundo problema do bolo que desabou. Eu trabalho com bolos de 13 centímetros de diâmetro e os meus bolos por padrão sempre foram 15. Então eu fiz meu bolo de 13 de diâmetro e coloquei 15 de altura. E 13 de diâmetro não é um bolo, por exemplo, de 20 que tem uma base bem firme, bem grande, bem aderida no cakeboard, no tabuleiro, né? Bolo de 13 centímetros de diâmetro é um negocinho desse tamanho. Agora você visualiza uma coisa assim, com uma altura de 15, ou seja, é um negócio que a gravidade estava dizendo na minha cara que ia derrubar e eu não estava acreditando. E aconteceu. Porque o bolo ficou muito alto, ela chegou bem no transporte, ela levou para tudo quanto foi lugar, até teve um bom deslocamento. Mas ela foi para um lugar foi para uma missa para depois levar para comemoração no restaurante o bolo. Era um bolo pequenininho, só para a família que era pequena. E o bolo ficou muito tempo fora da geladeira, o que normalmente aguentaria, tá? Mas ele estava muito alto, então ele tombou. Ou seja, meus bolos hoje em dia de 13 centímetros, ele tem 12 centímetros de altura. Não passa do diâmetro do bolo. Isso vale principalmente, gente, que é quando vocês vão ver mais, é quando você vai fazer um bolo de altura dupla. Que é um bolo de altura dupla, é um bolo de 16 para cima. Geralmente você pega que seriam dois bolos montados e decorados de 8 centímetros, ou 2 bolos de 10 centímetros um em cima do outro, né, que a altura fica 16, fica 20, fica 18. São bolos que você vai pegar 2 bolos e vai colocar em cima, né, altura dupla. Para você fazer uma altura dupla, você precisa fazer uma estruturação muito similar à estruturação de bolo de andar, tá? Porque você está colocando um bolo em cima do outro, então o bolo de baixo precisa aguentar o peso do bolo de cima. Você imagina 1,5 kg, 2 kg, 2,5 kg, 3 em cima de uma massa amanteigada, uma massa a óleo, não tem massa que aguente. Então a gente tem que estruturar a mesma coisa para um bolo de altura dupla, tá? Falamos sobre estrutura, diâmetro e altura. Eu vou dar um bônus extra com relação à segurança, que é outro terror da mulherada, das confeiteiras, gente. Transporte, né? O transporte, acho que por mais que você faça tudo certinho, se o transporte não for bem feito, vai dar ruim no bolo também. Vai cair, vai tombar. O que você tem que atentar? Vamos lá. Bolo em buttercream. Eu trabalho com isso. O bolo vai sair da geladeira no momento de botar na caixa e entregar para o cliente. Não vai sair antes, não vai ficar esperando no momento nenhum. O cliente falou que ia buscar às 11, então eu tiro às 11, 20 para as 11 e vou ficar esperando ele aqui para até o cliente chegar. Não. O cliente, quando tocar a campainha, eu vou tirar o bolo e vou colocar na caixa. A caixa vai estar toda pronta para receber o bolo, vai estar tudo organizadinho, é só pegar e colocar. Mas só vai sair da geladeira na hora da entrega. Esse é o ponto 1. Você vai orientar outros pontos com relação ao transporte. Vai orientar o seu cliente que ele transporte o bolo, venha de carro, não venha de moto, pelo amor de Deus, não venha de moto. É quase um mantra. Não venha de moto, não venha de moto, não venha de moto. Não vá de moto. Vai orientar para que ele leve no carro. O carro tem que estar com o ar-condicionado ligado,
tem que levar o bolo no chão do carro. É estranho, mas é no chão do carro que é a área mais estável. Na frente do banco carona, não é na parte de trás, é na frente do banco carona. Se o bolo por um acaso não der, aí você vai botar na mala. Mas a mala tem que estar de uma tal forma escorada, ou pelo menos com um tapete antideslizante, para que o bolo não sambe ali em cima, né? Porque é um espaço maior. Vai orientar e vai orientar sempre por escrito, gente. Falo muito isso. Orientações ao cliente que resguardam ele, resguardam você, tem que ser por escrito. Então, orienta o cliente sobre o transporte. Fala que a caixa não pode inclinar. Isso também é transporte. E feito tudo isso, se o bolo, por um acaso, ela levar no colo, se por um acaso o bolo... e eu gosto de ver o cliente botando o bolo no carro, tá? Se bobear, eu ajudo para evitar de inclinar. Se colocou no colo, se aconteceu alguma coisa nesse trajeto por conta disso, a responsabilidade não é sua, você lavou suas mãos. Outras coisas, gente, mais uma bonificação aí que não é nem tanto a ver com estrutura, mas com o bom estado do bolo no final. Oriente ao cliente. O bolo fica na geladeira em refrigeração até o momento final, né? Até quando não dá mais para deixar de colocar ele na mesa. É o último item que vai para a mesa mesa decorada. O bolo não pode ficar embaixo de um sol escaldante. Ele pode ficar no ambiente... O ideal é que ele fique no ambiente climatizado. Se não der, ele tem que ficar num ambiente mais fresco, num ambiente que tiver mais sombra. E assim, você seguindo todos esses 5 passos, mais esses que eu acrescentei agora, seu bolo vai ficar seguro com certeza. E tem a certeza absoluta que se você já começar a colocar em prática algumas das coisas que eu falei pra você aqui, se não tudo, porque eu sei que são coisas que são fáceis de você colocar, não são coisas difíceis de se conseguir, você já vai ter muito mais segurança no teu produto, tá? Ficou alguma dúvida? Não? Gente, obrigada pela participação. A gente se vê numa próxima, acho que na quinta-feira agora a gente tem um outro encontro. Beijo grande, boa terça-feira.